Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Antes vamos corrigir as atividades da aula anterior, como é de costume nosso, que dizia o seguinte, a primeira questão. O que é o sistema solar? O sistema solar é o conjunto de corpos celestes que gravitam na órbita de um Sol. Na segunda questão eu perguntava, qual é a nossa galáxia? Como é o nome da galáxia onde vivemos? Seria o quê? A alternativa C, Via Láctea. Terceira questão, quais os principais planetas do sistema solar? Bem, os que é considerados planetas são 8. Terra, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Na quarta questão, o enunciado dizia mais ou menos isso. Quais são a alternativa que tem apenas planetas anões, considerados anões? Que seria a alternativa E, Plutão, Eris e Sedna. Na quinta questão, tinha 3 perguntas, na verdade, em uma só. Que a primeira era, o que é o universo? E o que é o universo? É o conjunto de toda a matéria e energia existente. Aí a segunda pergunta, quais são os seus principais elementos? Quais são? Planetas, galáxias, satélites, estrelas e cometas. E qual é a teoria mais aceita em relação à sua origem? É a teoria do Big Bang. Bem, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre cálculos químicos e estequiométricos. Antes de eu dar início, relembrar a vocês que a gente já teve um pouquinho dessa aula anteriormente, acho que na segunda ou na terceira aula de ciências, que a gente falou sobre balanceamento, sobre NOx, isso também faz parte de cálculos químicos estequiométricos. Mas hoje a gente vai aprender mais específico de cada um deles. Então, temos que saber primeiro de que se trata essa estequiometria. A estequiometria é responsável pela análise quantitativa, ou seja, a análise de quantidade do que? Da composição das substâncias consumidas e formadas em uma reação química. Aquela que eu falei anteriormente, que é reagente, que é produto, certo? O cálculo estequiométrico vai estabelecer uma relação entre as quantias de reagentes e produtos em uma reação química. Em outras palavras, para ficar mais fácil de vocês entenderem, a estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Ela compreende cálculos matemáticos simples para conhecer a proporção correta de substâncias que vão ser usadas em cada reação. Assim, é possível saber a quantidade de produtos que serão utilizados na reação e também a quantidade de produtos que serão formados. Os princípios da estequiometria vai se basear nas leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust, que vão ser totalmente relacionados com as massas dos elementos químicos dentro das reações químicas. Então, os átomos não são criados ou destruídos em uma reação química. A quantidade de átomos de determinado elemento químico deve ser a mesma nos reagentes e nos produtos. Por isso que a gente vai utilizar o balanceamento, que a gente já viu anteriormente. Porque o que é que faz o balanceamento? Lembra? O balanceamento vai equilibrar reagentes e produtos em uma equação química. Então, vamos às leis ponderais, que eu falei que é importantíssimo para esse assunto. Na química, as leis ponderais incluem a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Ambas elas contribuíram para o avanço da química como ciência, de forma que elas introduziram um método científico. Então, quando introduziram esse método científico, avançou, contribuiu para que isso fosse química dentro da ciência, certo? Então, as leis ponderais foram postuladas no século XVIII, sendo essenciais para o estudo da estequiometria e também de outras teorias que foram postuladas posteriormente. Então, elas estão relacionadas com as massas dos elementos e também com tudo que vai acontecer no reagente, no produto, dentro das reações químicas. Lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier é chamada de lei de conservação das massas. Eu falei dela também anteriormente, a gente usa no balanceamento. Ela foi introduzida pelo químico francês Antoine Laurent Lavoisier e seu enunciado diz o seguinte: a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado
é igual à soma das massas de produtos da reação. Em outras palavras, ele quer dizer que o quê? Que a soma das massas das substâncias reagentes é a mesma das substâncias do produto, certo? Note que a famosa frase, na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma, ela está inspirada na lei de conservação das massas de Lavoisier, pois o químico descobriu que nessas reações químicas os elementos não desaparecem, ou seja, são rearranjados e transformados em outros. É o que acontece na nossa reação. Então, ó, ele realizou, como todo cientista, né, experiências para poder comprovar suas teorias. Então, a experiência realizada por Lavoisier ocorreu na transformação do mercúrio, Hg, em contato com o quê? Com o oxigênio, que é o O2, formou o óxido de mercúrio, HgO. Assim, Lavoisier fez vários experimentos analisando as massas dos reagentes e dos produtos dessas reações, né? O que levou a constatar que as massas dos elementos envolvidos, após reagirem, são constantes, ou seja, possuem a mesma massa inicial. Já a lei de Prost, é chamada da lei das proporções constantes, foi postulada pelo químico francês Joseph-Louis Prost, e seu enunciado diz o seguinte: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Da mesma maneira, ele realizou o quê? Uma série de experimentos para comprovar, e ele constatou que as massas dos elementos envolvidos nas reações químicas são proporcionais. Então, isso vai explicar a massa dos elementos químicos e a sua proporcionalidade. Ou seja, determinadas substâncias sempre reagem com outras a partir de uma proporção definida de massas envolvidas. Então, resumindo, a lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, e a lei de Prost, lei da proporção constante. Certo? Então, observa que as massas dos elementos envolvidos podem o quê? Podem se alterar. No entanto, a sua proporção será sempre a mesma. Vai ter alteração nos elementos, nas massas dos elementos, porém, a sua proporção sempre vai se manter constante, sempre vai ser a mesma. Assim, se a massa de um elemento da reação química é duplicada, os outros também são. Isso explica o processo de balanceamento, que a gente já vai ver mais um pouquinho dele daqui a pouco, e também as reações químicas dos cálculos estequiométricos, que é o tema da nossa aula de hoje. Bem, como a gente vai realizar o cálculo estequiométrico? Para se realizar esse cálculo, pode ser feito com 3 etapas. Sempre vai ser obrigado a ter essas 3 etapas. Qual é a primeira etapa? É escrever a equação química. Então lá, ó, no meu enunciado vai ter uma historinha. Nessa historinha a gente tem que identificar e escrever a equação química. Segundo passo, balancear essa equação química. Depois que a gente conseguiu escrever lá, ó, nossa equação química, a gente vai ter que o quê? Balancear ela, ou seja, equilibrar. E depois disso a gente vai fazer o terceiro passo, que é o quê? A regrinha de 3. Acho que vocês já tiveram essa aula em matemática. A regra de 3, eu vou explicar um pouquinho dela. A gente vai usar a regra de 3 simples, para poder calcular e dar o resultado final do nosso cálculo estequiométrico. Primeira fase, que é escrever a equação química, vai ter lá o enunciado, como eu disse, e a gente vai escrever a equação química conforme apresentado no problema ou exercício proposto. Só um exemplo ali nessa imagem ao lado. Aí o C3H8 mais O2, que vai reagir formando o produto H2O mais CO2. Sim, depois que a gente descobriu pelo enunciado e escreveu a fórmula, a gente tem que o quê? Balancear, equilibrar. Então, o balanceamento das equações químicas informa a quantidade de átomos que vão ser envolvidos dentro de determinada reação. É importante, pois vai garantir, né, que exista o mesmo número de átomos dos elementos, tanto no reagente como no produto. Nesse momento, você deve acertar os coeficientes estequiométricos, ou seja, pegar os dados de cada elemento. Eles serão números multiplicadores recebidos pelas espécies químicas em uma equação que vai estar balanceada, né? E indicam o número de mols, ou seja, o número de moléculas. Tá aí um exemplo aí de balanceamento abaixo, a gente vai ver mais especificamente.
E o terceiro passo, né, usar a regrinha de 3. Como se trata de relações de grandeza, é preciso ter essa regra de 3. E ela vai ser, no nosso caso, simples, entre os dados e a pergunta do problema. Só para relembrar a vocês como é que funciona essa regrinha de 3. Vai ter lá 4 números. Vamos usar como está aí no exemplo da imagem ao lado. 1, 2, 3, e a gente vai ter que sempre descobrir o quarto número, que é o x. O que é que vai acontecer? O nosso terceiro número ali, ó, onde está o nosso número 3, ele vai ser multiplicado com o nosso segundo número, que ali no caso seria o 2. Então, logo, 3 vezes 2 vai ser dividido por 1, porque lembrando, quando cruza lá, ó, na regrinha de 3, o 3 vai se multiplicar com o 2 e depois vai ser dividido por 1 para poder descobrir o valor de x. A gente vai ver isso aí mais facilmente ao passar dos slides. Pronto, vamos começar com esse exemplo 1. Qual é o número de mols de moléculas de O2 necessário para reagir com 5 mols de átomos de ferro? Aí, ó, no primeiro passo, lembra? Escrever a equação química. Tá lá, ó. Temos Fe, né? Vimos que na questão estamos pedindo ferro, então a gente já sabe que tem ferro. E também que tem O2, ó, tá vendo? Ó, de moléculas de O2. Então a gente já escreve Fe mais O2. Qual vai ser o produto? Ele dá o que ali embaixo na quantidade? Para reagir com 5 mols. Então, se reagiu com 5 mols, quer dizer que o produto vai ter 5 moléculas. 2 de ferro, no caso da gente, e 3 de oxigênio. Pronto. Descobrimos e escrevemos a equação química. Segundo passo, balancear a equação. Aí a questão já está balanceada, mas eu vou fazer no quadro para que vocês entendam melhor como é que funciona esse balanceamento, certo? Eu já dei essa aula de balanceamento anteriormente, só que vamos relembrar, né? Vocês podem ter esquecido e é bom sempre a gente estar vendo isso, porque é importante esse balanceamento químico, certo? Então vamos lá fazer essa questão. Pronto, então vamos lá para o nosso balanceamento, certo? Que é o nosso segundo passo. Bem, tem aqui, ó, as moléculas que já estão escritas, a gente vai fazer o balanceamento delas. Vamos começar pelos produtos, certo? Vamos começar multiplicando por 2. 2 vezes 2 do Fe, vamos ter o quê? 4Fe, certo? 2 vezes o 3, lembrando, ó, o produto aqui, ó, está junto, ó, não tem separação. Então, se eu usei o 2 no Fe, vai ter que ser utilizado o mesmo 2 para o oxigênio. Então, 2 vezes 3, 6 oxigênio. Lembrando, no balanceamento, a mesma quantidade de moléculas do produto tem que ser a mesma quantidade de moléculas do reagente. Então, vendo isso, sabendo que a gente só tem um ferro aqui, precisamos de 4, vamos ter que multiplicar por 4. Por quê? Porque 4 vezes 1 do ferro aqui, vamos ter balanceado o nosso ferro, também 4. Ah, professor, agora eu vou usar o mesmo 4 para o O2? Não precisa, não é obrigado. Pode acontecer, mas não é obrigado. Por quê? Porque está moléculas separadas, certo? Está o Fe aqui e o O aqui. Eles ainda não reagiram, então podem ter dois números diferentes. Então, sabemos que tem 6 oxigênio daquele lado e tem que ter 6 desse lado também. Se aqui eu tenho 2, qual é o número que multiplicado por 2 eu vou obter 6 oxigênio? 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é igual a 6 e a equação vai estar assim devidamente balanceada. Então, o segundo passo da nossa estequiometria já foi feito. O que é que vamos fazer agora? Pegar os dados obtidos para fazer a nossa terceira parte, que é a regra de 3, certo? Vamos lá. O enunciado, ó, já dá uma quantidade, né, que é a de 5 moléculas. Então, vamos começar pelo nosso ferro. O ferro obteve 6, 4, não foi no caso? Aqui, ó, 4. Sempre o primeiro, sempre o que foi multiplicado. O segundo que a gente recebeu foi o 3, ó, do O. Tá vendo que teve alteração e passou a ser 3? Então, a gente vai colocar o quê? O 3 do lado. Já temos a terceira, que é o que foi dado na questão, 5 moléculas. Vamos colocar ela aqui. E temos que descobrir, né, x da questão. Vamos lá fazer o cruzamento de regra de 3. Então, ó, na regra de 3 diz o seguinte. Para descobrir x, vamos ter que utilizar uma multiplicação e uma divisão. Mas como é que funciona a multiplicação? Sempre cruzando, ó, 5 vezes 3. X vai ser igual a 5 vezes 3, dividido por o número que temos aqui, 4. Então, vamos lá. Próxima parte, multiplicar a parte de cima. 5 vezes 3, 15. Repete a divisão por 4, certo? Então, agora a gente vai fazer a divisão. Eu não vou fazer aqui para a gente não perder muito tempo, mas 15 dividido por 4 vai dar 3,75, certo? Então, esse resultado aqui é
o que a questão está pedindo, que é qual é o número de mols de moléculas de O2 necessário para reagir com 5 mols de átomo de ferro, 3,75, certo? Então, esse primeiro exemplo concluído, passo a passo, que é a primeira o quê? Escrever a equação química, depois balancear a equação química e realizar a regra de 3, certo? Temos também mais outro exemplo. Eu vou escrever lá aqui no quadro, depois eu leio o enunciado e vou explicando a vocês também, passo a passo, como foi na primeira questão. Bem, então, vamos lá ler o enunciado. Quantos mols do gás hidrogênio são necessários para a formação da amônia, ou seja, o NH3? Sabendo que a quantidade do gás de nitrogênio é de 4 mols. Está vendo? A questão já está dando um dos dados, que é o quê? 4 mols. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? A gente escrever a nossa fórmula. A nossa equação. Ó, N2 mais H2, que vai ser reagir e dar o produto NH3. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer agora? O segundo passo é o balanceamento. Vamos balancear a equação. Vamos começar por esse lado aqui que tem mais números, certo? Vamos começar ao contrário da outra vez. Também vai dar certo. Porque o que importa é equilibrar a reação. Ou seja, a mesma quantidade de moléculas do reagente tem que ter no nosso produto. Vamos começar multiplicando por 2. Então, ó, já tem 2 aqui, nesse nosso reagente, né? Então, vamos esquecer. Não vamos multiplicar, não. Vamos deixar o N com 2, para ver se vai dar certo. Certo? Não vamos mexer no N. Vamos agora ver se a mesma quantidade de N vai ter no nosso produto. Só tem um N no produto. Então, a gente vai ter que utilizar o que aqui no N? 2. Por quê? Porque 2 vezes 1 do N, também vamos ter 2 nitrogênio. Então, ó, visto aqui que a gente não precisou colocar número nenhum, vamos colocar só um, só por via de dúvida, no N2. Por quê? Porque 1 vezes 2 vai dar 2, e aqui 2 vezes 1 vai dar 2. Sim, só que agora eu utilizei o 2 no meu produto, e o meu produto é junto. Se eu utilizei 2 para o nitrogênio, esse mesmo 2 vai ter que ser utilizado no meu hidrogênio. Então, 2 vezes 3, sabemos que tem 6 hidrogênio. Quantos hidrogênios tem que ter no nosso reagente? 6. Temos quanto? 2. Qual é o número que multiplicando por 2 a gente vai obter 6 hidrogênio? 3. Por quê? 3 vezes 2, 6 hidrogênio. Está balanceada a nossa equação e o nosso segundo passo foi concluído. E qual é o nosso terceiro passo? Agora, pegar os dados e fazer a nossa regrinha de 3. O primeiro dado foi o 1 do N2, certo? Então, ó, vamos colocar lá o 1. Qual foi o nosso segundo dado? O 3, ó, o 3 do hidrogênio. 3. Qual é o nosso terceiro número, qual dado que foi dado na questão? 4. Está vendo lá? O nitrogênio é de 4 mols. Então, vamos utilizar o 4. E temos que descobrir o X. Vamos lá, ó, cruzar. Lembrando, sempre esse segundo número primeiro número de baixo vai ser multiplicado pelo segundo número de cima. 4 vezes 3, então X vai ser igual a 4 vezes 3 dividido por 1, certo? Porque o X já temos aqui. Então, vamos lá. 4 vezes 3 vai ser igual a 12. 12 vai ser dividido por 1. Então, ó, X vai ser igual a 12 dividido por 1, que é igual a 12. Então, nosso resultado está aqui, ó, 12 moléculas. Qual é a pergunta? Quantos mols do gás hidrogênio são necessários para a formação de amônia? Sabendo que a quantidade do gás de nitrogênio é de 4 mols. Então, qual é o resultado? 12 mols vão ser utilizados. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre estequiometria. Eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Até a próxima aula.